Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 23 de março de 2021, terça-feira, estamos entrando aqui para começar mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje o nosso Fala Ansiedade número 102. E o tema de hoje é pessimismo e ansiedade. Que relação talvez essas duas coisas podem ter, pessimismo e ansiedade? Será que você se considera uma pessoa mais pessimista ou mais otimista? E legal que o pessoal já entra no clima aqui, é isso mesmo, pode entrar, quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, falar de onde vocês estão falando. Deixa eu já fixar aqui o nosso tema. E aí, se vocês puderem ir falando aí, oi Edinalva, boa noite, tudo bem? Sirene, né? O Enivaldo falando de dois irmãos Rio Grande do Sul, né? Legal. Boa noite, Renata, tudo bom? Almeida, né? Vem cá, vocês se consideram uma pessoa mais otimista ou mais pessimista? Sei lá, pra ilustrar aqui, você acha que é aquela ideia, né? Você acha que você tende a ver o copo mais cheio, meio cheio ou meio vazio? Oi, Kate, boa noite, tudo bom? Adinalva, de Maceió, Alagoas. Oi, Paulo, boa noite, beleza? Como é que vocês estão aí? A Eliane, né, de São Paulo, boa noite. E a Marci, da Paraíba, legal. Ana Maria também, tudo bem? E aí, gente, você se considera uma pessoa mais otimista ou mais pessimista? O Paulo falando aqui uma mistura, né? Eu fiz uma pergunta aqui nos stories e hoje foi até corrido, eu não consegui aqui no final da live ver como é que foi o resultado final, mas estava batendo muito mais pessimista, pessoas que consideram mais pessimistas. E, claro, como aqui no nosso Fala Ansiedade, a ideia é a gente falar sobre questões relacionadas à ansiedade. E eu acho que esse pode ser um tema importante aí. E não estou dizendo que a pessoa que tem ansiedade ela é pessimista, ou uma pessoa que seja otimista não sofre com ansiedade, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa questão de que será que é pessimismo, será que o pessimismo pode estar influenciando na ansiedade. Às vezes tem uma relação aí, Tostines, quem sabe o que é uma relação Tostines? Sem fazer propaganda, nem sei se existe mais o Tostines aí, mas já ouviram aquela história que será que o Tostines ele é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? E aí, se a gente for falar em relação ao pessimismo e ansiedade, será que a ansiedade pode estar gerando um certo grau de pessimismo? Ou será que o pessimismo pode estar gerando um certo grau de ansiedade? Então esse é o nosso desafio. Eu trouxe, o dilema é o nosso famoso dilema Tostines. Vamos tentar elaborar um pouco mais sobre isso hoje. Eu trouxe inclusive aqui algumas frases de pessoas importantes, reconhecidamente importantes, de cada um talvez na sua área, mas falando um pouco sobre pessimismo também. Então, qual que é a ideia do nosso papo de hoje? E a gente poder falar um pouquinho sobre isso, brincando aqui nessa relação Tostines. Será que pessimismo influencia na ansiedade? Será que a ansiedade influencia no pessimismo? O que é esse tal de pessimismo? E algumas frases aqui que eu gostaria de ler e comentando com vocês. Eu já aviso que tem algumas frases meio pesadas aqui. Tem umas frases meio pesadas, mas eu acho que vale a pena a reflexão. Porque, por mais que eu tenha perguntado, e boa noite, falando pro pessoal aqui, né? Oi, Kátia, Elisângela, tudo bom? Pessoal entrando aqui.
Acho que o grande desafio é que às vezes a gente pode estar se considerando, não, eu sou o pessimista, né? Ou até eu sou uma pessoa ansiosa. E como a gente estava falando, inclusive ontem, na live com o professor João Bastos, às vezes eu estou me identificando tanto com o meu momento, como eu estou me sentindo, que às vezes eu acho que isso é uma coisa que eu nasci e que eu vou continuar assim. E não necessariamente. Eu não sou a minha ansiedade. Acho que isso aqui é legal aí. Eu não sou a minha ansiedade. E eu não sou o meu pensamento. Eu não sou os meus pensamentos. Os meus pensamentos fazem parte de mim. Mas eu não sou só meus pensamentos. E se a gente falar um pouco sobre pessimismo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, talvez seja uma característica que eu esteja acostumado a talvez enxergar ou imaginar que as coisas estão piorando, imaginar ou enxergar que a situação está cada vez mais complicada. E eu acredito sempre que é possível a gente ir ajustando. Então a ideia do nosso papo de hoje é, quem sabe, com a reflexão de hoje, a gente poder ir ajustando os nossos pensamentos, aquilo que a gente projeta para o futuro. E o que acontece? Alguma coisa que a gente faz sempre, a gente vai ficando melhor em fazer e daqui a pouco a gente está fazendo de forma tão automática que parece que eu sempre fiz e sempre vou continuar fazendo. Mas eu sempre acredito que a gente pode ir desconstruindo. Na verdade, se a gente quiser, às vezes, encarar alguma mudança na nossa vida, eu acho que tem a ver com a gente ir desconstruindo alguns hábitos e construindo novos hábitos. E é claro que eu sei também que eles não surgem do nada. Às vezes eles estão relacionados a situações que eu vivi na minha vida, né? Então, às vezes, as situações que eu fui vivendo na minha vida podem ter ido complicando isso, né? Pessoal, eu quero saber uma pergunta prática aqui. Vocês estão notando aqui que está muito escuro? O que vocês estão achando aqui escuro? Também tem uma luzinha verde aqui atrás. Estou parando aqui o conteúdo, mas o que eu estou querendo adaptar e melhorar algumas coisas aqui da imagem. O que vocês acham aqui? Tá muito escuro? Vamos parar um pouquinho para vocês. Está muito escuro aqui atrás. Vou convidar vocês a me ajudarem aqui. É melhor assim? Ou é melhor assim, ou não mudou quase nada. É porque tem a luz em cima, tem a luz da frente, tem a luzinha ali atrás, mas eu acho que assim eu fico um pouco mais confortável. Tá bom, tá ótimo, beleza, obrigado. Então, gente, vamos começar. Eu anotei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 frases. Tá legal, que bom, obrigado, beleza. Eu quis apagar aqui, mas aí ficou meio escuro aqui, ficou ruim de eu conseguir ler aqui pra vocês. Não mudou quase nada, então eu vou deixar acesa aqui a de cima, porque ficou mais fácil pra mim. Mas, gente, tem algumas frases aqui, como eu falei, algumas mais pesadas, não mudou nada, né? Que bom, né? Então, pelo menos, já sei como é que eu vou deixar acesa aqui, porque pra mim fica melhor. Tem algumas frases, umas mais leves, umas mais pesadas, e eu já quero antecipar isso para você, que pode estar se sentindo talvez mais pessimista, pode estar se sentindo menos confiante com o futuro. Talvez você pode ter vivido às vezes situações difíceis, dolorosas e frustrantes. Às vezes assim, poxa, a vez que eu animei e que eu achei que ia dar tudo certo, deu tudo errado. Quero ver se vocês se identificam com isso. A vez que eu fiquei todo animadinho ou animadinha que ia dar tudo certo, de repente parece que deu tudo errado. E agora, parece que uma parte de mim, mesmo que eu não tenha muita consciência, não quer mais criar expectativa, não quer mais imaginar que vai ser legal, porque às vezes eu tenho medo de me frustrar de novo. Então, às vezes, talvez como uma defesa, é como se eu fosse assim... É melhor eu já esperar que vai acontecer tudo de ruim mesmo, porque pelo menos eu não vou me frustrar, pelo menos eu não vou ter a dor da decepção, talvez, que eu vivi lá atrás. E às vezes, esse pode ser um elemento que esteja por trás
disso, né? De às vezes será que de repente eu fico imaginando sempre os piores cenários, coisa que a gente fala muito relacionada à ansiedade, né? Que a gente chama de antecipação negativa, ou de ir criando imagens catastróficas, né? Ou seja, como se tudo de ruim fosse acontecer e eu já vou imaginando aquilo. E também isso não acontece por acaso, né? A Elisângela aqui falando, né? Eu na vida. Então, isso não acontece por acaso. E hoje até mais cedo, hoje foi um dia corrido, a gente estreou o nosso psicodesafio, hoje teve atendimento e tudo mais, mas eu estava falando inclusive hoje mais cedo que as situações, às vezes parece muito ao acaso o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, mas as situações que a gente está vivendo, muitas vezes tem relação com situações que a gente viveu e que a gente passou na nossa história de vida. E às vezes, quando a gente acha que a ansiedade é muito excesso de futuro, tem a ver com situações que a gente viveu, que a gente passou e que talvez a gente não resolveu também. E se por um lado eu não quero mais me frustrar, então eu não vou mais sentir a dor da frustração, da decepção, e aí eu já vou quase tendo certeza que vai tudo dar errado mesmo. O problema é que eu às vezes posso não ter essa dor dessa frustração, mas às vezes eu vou tendo dores ainda maiores. Quando eu fico imaginando que vai tudo dar errado, quando eu vou imaginando os piores cenários, e a gente já fez vários exercícios aqui que provam isso, que a minha imaginação, ela começa a afetar o meu corpo agora. Então, não é que se der errado lá na frente, eu vou ter um problema lá na frente. Eu imagino que eu vou ter um problema lá na frente e eu começo a criar um problema agora. Quem nunca já viveu isso? De começar a imaginar os piores cenários e começar a passar mal agora. E já começar a se sentir mal agora. E por isso que eu tô brincando com essa questão do Tostines, né? Que o Tostine vende mais porque é fresquinho, o fresquinho vende mais. Ou o que vem antes, o ovo ou a galinha. Mas se a gente for pensar nessa relação de um pessimismo, ou seja, de imaginar os piores cenários, de acreditar que as coisas só estão piorando, enfim, né? Como se eu estivesse me defendendo, me preparando para o pior. Mas talvez eu já esteja construindo esse pior. E se a gente fala que a ansiedade está relacionado ao meu mecanismo de defesa, de estar alerta, de me preparar quando tem algum problema, a gente fala muito daquele mecanismo de luta ou de fuga, ou seja, eu tenho que estar alerta para se tiver algum problema. Se eu imagino um problema na frente, meu corpo entende como se o problema já estivesse aqui agora, eu fico alimentando a minha ansiedade. E ao mesmo tempo, quanto mais ansioso eu vou ficando, mais agoniado eu vou ficando, e aí eu vou ficando talvez com mais medo, com mais insegurança, e eu com mais medo e com mais insegurança, eu tendo a projetar um cenário mais desfavorável, um cenário mais complicado, né? É como se eu tivesse ali com medo, com uma insegurança, e aí às vezes eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer, que está prestes a acontecer, que está acontecendo. Então vocês verem, o pessoal está comentando aqui, isso é verdade, né? A Tatiane, eu sou pessimista comigo, mas sou otimista com as pessoas. Olha, vamos conversar mais sobre isso, né? Oi, Rosânia, tudo bem? Boa noite. Ou seja, o grande ponto aqui é que se eu fico tendo, vamos falar assim, pensamentos pessimistas, eu fico alimentando a minha ansiedade. Quanto mais ansioso eu estou, maiores as chances de eu ter mais pensamentos pessimistas. Então, Pedro, você está dizendo que beleza, ferrou então, né? Eu estou numa encruzilhada aqui que quando eu vou para um lado piora o outro, quando eu vou para o outro piora o outro.
E aí, o tema da nossa live, a Helena falando acontece comigo, tudo. O tema da nossa live é pessimismo e ansiedade. Talvez para a gente entender um pouco melhor essa relação. E como sempre, como eu gosto muito de trazer aqui, o que a gente pode fazer sobre isso? Porque aí eu acredito que tem dois pontos. E eu falo muito sobre isso. Quanto mais a gente conseguir entender da onde isso vem, por que isso está acontecendo? E aí podem ter características pessoais, às vezes pode ter uma questão ali, às vezes até da minha personalidade, mas podem ter questões que eu vivi, que eu sofri na minha vida, como a gente já falou. E aí a gente pode entender, compreender, não tô maluco, não é só comigo, não sou a pior pessoa do mundo, mas talvez tenha um sentido em relação a tudo que eu vivi. Tem um sentido em relação a eu querer me proteger e me precaver de dores futuras, sendo que eu sofri lá atrás. Então, quando a gente olha e começa a entender da onde isso está vindo, isso vai dando um senso de compreensão, vai dando um senso de que, não, pô, pelo menos faz sentido. Pelo menos às vezes eu não vou me sentindo ali uma aberração. Mas não adianta só eu entender. O desafio é que eu preciso compreender, até entendendo e compreendendo, aceitando que faz um sentido em relação ao que eu vivi. E aí, por outro lado, o que eu posso fazer para ir ajustando isso? Às vezes a gente fica perdido sem saber o que fazer. Às vezes a gente sabe o que fazer, mas não está dando conta de fazer. Quanto mais a gente acolhe, compreende que talvez há um sentido até nisso tudo que a gente está vivendo, fica mais fácil depois da gente ir podendo, dando passos e caminhando no sentido daquilo que pode ir me ajudando. E eu sei que muita gente vem falar comigo, e vocês podem estar passando por isso, que sofrer com ansiedade, sofrer com os sintomas da ansiedade é algo muito desagradável. É algo que vai paralisando às vezes a minha vida. Só que muitas vezes a gente quer só aliviar o sintoma. E se a gente não vai aumentando a nossa compreensão do que está por trás, a gente não vai conseguindo mudar as causas do que está gerando esse meu problema. Então, por isso que às vezes, poxa, Pedro, parece que você vai desviando muito do assunto, eu só quero saber como é que eu me livro da minha ansiedade, eu só quero saber como é que eu me livro da minha crise de ansiedade, eu só quero não ter mais dor de estômago, eu só não quero mais ficar morrendo de dor de cabeça, eu não quero mais ficar com medo constante, só quero me livrar disso. O que você está inventando? Mas esse que é o desafio, que para que a gente consiga se libertar disso tudo que está incomodando, a gente precisa olhar que mecanismos estão funcionando dentro da gente. O que se passa dentro da gente, e aí eu fico brincando, mas é verdade, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, e às vezes é a mesma notícia. Nós mesmos estamos criando esses sintomas físicos e emocionais da ansiedade. Então, não é alguma coisa, um raio que caiu, não é alguma coisa que eu peguei do nada, não é alguma coisa que alguém de repente só me passou, mas é algo que eu estou desenvolvendo e que talvez eu possa estar alimentando sem perceber. E às vezes, se isso é parece assim uma notícia ruim, a notícia boa é que, se sou eu que estou construindo, mesmo sem perceber de forma inconsciente, se sou eu que talvez possa estar produzindo mais ansiedade, então está nas minhas mãos equilibrar isso. Então está nas minhas mãos e eu tenho e posso ir desenvolvendo a capacidade de ajustar, principalmente quando eu vou entendendo melhor as causas. Então não sei se vocês estão acompanhando aí e talvez vocês percebem que é uma notícia boa ou é uma notícia ruim. Entender que questões dos meus hábitos de vida, questões do que eu passei, meus pensamentos estão criando, e não criando assim, tá fingindo. Não, criando sintomas reais mesmo. Meu coração acelera de verdade, dói de verdade. Os sintomas físicos, muitas vezes, eles são de verdade mesmo. Mas é
por uma origem emocional. Então você acha que é uma boa notícia ou uma má notícia? Que se eu estou criando eles, mesmo sem saber, e aí a boa notícia é que eu posso então, olhando para o que eu estou fazendo, posso ir mudando isso. Vocês veem isso como uma boa notícia ou uma má notícia? Porque eu sei que quando a gente está sofrendo, uma primeira reação é a gente se sentir vítima daquele sofrimento e buscar, às vezes, algum culpado. E eu vejo muita gente se culpando a própria ansiedade. Essa minha ansiedade me mata, essa doença é terrível, essa coisa é um horror. E aí eu vou me sentir um refém, como se eu não tivesse o que fazer. E quando eu vou percebendo que eu não só tenho o que fazer, mas às vezes eu tenho que talvez deixar de fazer e que está nas minhas mãos equilibrar isso, pode dar uma certa canseira, assim, não, mas pô, eu já tô tentando, tô fazendo um monte de coisa, tô nessa luta danada aqui, não tô tendo resultado. Ou por outro lado, pode vir uma esperança. Não, peraí, então tá nas minhas mãos, e aí, o que eu posso fazer? Vamos seguir aqui, tem algum passo, tem algum caminho? Vejo como uma boa notícia, boa notícia. Legal. A Marina perguntando, né? Trauma de infância traz ansiedade. Marine, pode sim, né? Muitas vezes, situações que a gente está vivendo agora tem a ver com situações lá de trás, mas não como uma sentença para a vida inteira, mas como uma indicação que talvez eu precise ainda resolver, talvez curar algumas feridas lá de trás da minha infância, senão eu fico reproduzindo esses padrões e pode sim estar me trazendo ansiedade, pode estar me adoecendo, sim. Boa notícia, comecei a meditar, fazer exercício físico, mesmo semicondutor, querer para aumentar o nível de serotonina, né? Isso aí, Paulo, legal, meditação, exercício ajudam sim. Eu sempre soube que sou quem manda na nossa mente, somos nós, meu psicológico precisa muito ser tratado, né, Rosane? A luta continua, fazer exercício mesmo sem vontade, todo dia uma luta. É isso, gente. Então agora eu queria... legal que vocês estão acompanhando aqui, legal que a gente tá junto aqui. Eu queria ler para vocês algumas dessas frases. E a gente vai comentando elas. O que vocês acham? Eu tô até na dúvida aqui, porque como eu falei, tem umas mais pesadas e umas mais leves. Vocês querem que eu comece pela mais pesada ou pela mais leve? Já que vocês estão interagindo bem aqui, eu quero acompanhar, a gente vai construindo juntos. Bota aí, mais leve ou mais pesada? Manda, pesado, Josi, pesada. Vocês querem começar com as pesadas mesmo. Pesada. Então vamos na pesada. Tem uma pessoa que eu gosto muito, pesada. Todo mundo quer pesada, né? Então vamos nessa. Tem uma figura que eu gosto muito, que é o psiquiatra Augusto Cury, autor de vários livros. Ele se eu não me engano, o psiquiatra mais lido, não só no Brasil, mas fora. Então, uma referência. Tem livros falando sobre ansiedade. Ele descreveu a SPA, né? Descobriu, se a gente puder dizer assim, a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que está muito conectada aí com ansiedade. E olha a frase do Augusto Cury, talvez essa mais pesada, já que vocês pediram. O pessimismo é o câncer da alma. E aí a gente está falando aqui, não está falando aqui, o pessimista, eu sou pessimista, já era. Não, mas o pessimismo, ou seja, talvez um hábito de ficar sempre imaginando ou sempre acreditando que tudo vai acontecer, talvez da pior forma possível, é o câncer da alma. E aí eu queria... Vocês pediram pesado e foi pesada mesmo, né? O Josi falando, nossa, verdade, o pessoal se identificando aqui. Agora eu queria entender
e se a gente puder falar assim brevemente, o que seria um câncer? O câncer, e aí eu tenho muito cuidado para falar sobre isso. Quem aqui não teve alguém ou algumas pessoas na família que sofreram com câncer, e isso é algo muito desafiador, muito difícil. Também conheço, tem pessoas na minha família que superaram, enfim, tem várias histórias, então eu quero falar aqui com muito respeito. Mas o que é o câncer? Talvez o câncer, e eu também não sou médico, não sou muito menos oncologista, eu sou psicólogo, sou terapeuta. Mas, vagamente aqui, o câncer são células que começam a se multiplicar de forma desordenada, fora do nosso funcionamento em equilíbrio, do nosso funcionamento normal, e começam a, como se fosse criando ali aquele tumor, que muitas vezes vai crescendo e vai... pode ir se espalhando e aquilo, infelizmente, pode inclusive ir nos matando. Que é como se fosse uma parte da gente, uma parte das nossas células, que fala, não, eu sou célula disso aqui, não vou ser não, vou ser uma célula muito louca aqui, vai ser um tumor, vou ficar crescendo aqui e vamos bagunçar com isso aqui. Tô falando de uma forma bem boba até, mas só pra gente ilustrar. E quando ele traz a ideia de que o pessimismo talvez seja um câncer da alma, então, exatamente, né? Uma multiplicação desordenada das nossas células que vão gerando todo um transtorno ali. É quase como se fosse uma parte nossa que está nos matando, uma parte nossa que está indo contra a gente mesmo, né? Se a gente puder dizer assim. Então é uma parte nossa, as nossas células, que meio que decidem ir contra a gente mesmo, contra a nossa saúde. E quando a gente não cuida e quando a gente não trata, a gente pode ter um fim muito complicado. Agora, se a gente pensa, então, num pessimismo, ou seja, que é um hábito, que é como se fosse o meu pensamento, em vez de me conduzir para um caminho que eu quero, para um caminho positivo, começa a jogar contra mim mesmo. E talvez isso vá me adoecendo, e isso vá me trazendo todo um transtorno. E aí, talvez um primeiro passo aí, o que a gente pode pensar, eu vou ler algumas frases e aí no final depois a gente fala o que é possível fazer. Mas a gente traz primeiro essa reflexão e às vezes a gente dá uma sacudida para depois a gente falar, e aí, o que dá para fazer com isso? Então vamos fazer dessa forma, vamos lendo essas frases para a gente ir percebendo que se eu dentro de mim acho que imaginar os piores cenários está me protegendo, talvez a gente possa mudar de opinião e perceber que isso pode estar sendo algo que está me complicando ainda mais, né? Mas vamos lá, sim, né? Tem fatores em relação ao câncer e tal. Eu só quis trazer essa analogia porque foi essa frase: o pessimismo é o câncer da alma. Uma outra aqui do Oscar Wilde, que ele fala: o pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, prefere ambos. Então, talvez, o que a gente pode pensar dessa frase aqui? Ou seja, então o pessimista é como se eu tivesse que escolher. Será que eu quero isso aqui que vai ser ruim ou esse que vai ser ruim? Eu acabo escolhendo os dois. Será que, como a gente falou, eu posso estar querendo me proteger já imaginando o pior? Só que aí, quais seriam esses dois males? Eu me sinto mal agora, porque eu já estou sofrendo com o que vai acontecer. E muitas vezes o fato de eu estar imaginando o pior agora, o pior que vai acontecer depois agora, eu sofro agora, e talvez eu possa estar contribuindo para que eu continue sofrendo ainda mais no futuro. Então talvez será que eu posso ficar um pouco mais animado agora e talvez sofrer no futuro? Eu já quero me sentir mal agora e muitas vezes isso está aumentando as chances de eu sofrer no futuro. Ou seja, eu fico talvez com esses dois males. E quando falo escolha, é claro que a gente fala em escolha aqui, não que intencionalmente eu acordei para sofrer, eu acordei para me ferrar. Mas às vezes os meus hábitos, tendo mais ou menos consciência, estão às vezes me ferrando, como eu falei, ou às vezes me atrapalhando ou me adoecendo, né?
É, que a Tatiane tá falando, né? Eu acho que eu sou pessimista por medo de me frustrar. Nossa, tá complicada a minha situação. É, tem que rir pra não chorar, né? Pois é, Tatiane. Esse é o convite aqui. A gente tomar consciência, a gente se perceber como a gente está e não como a gente é. Não cristalizar isso como se eu sou e vou ser assim, como a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Mas talvez eu entender que situações que eu vivi podem ter me trazido para como eu estou, e se eu desejar, e se eu atuar, e se eu quiser, e eu trabalhar, eu posso mudar. E acho que esse é a mensagem positiva da gente estar falando sobre isso. E às vezes a gente precisa encarar certos hábitos, certas situações, para que a gente consiga mudar, né? Uma outra aqui. Tem uma figura que é o Juscelino Kubitschek, que é o JK, né? Eu sou de Brasília e eu particularmente sou fã do Juscelino Kubitschek, né? Talvez ele foi assim um visionário de ter construído Brasília no meio do nada. Enfim, já ouvi várias histórias. Com certeza, enfim, né? É uma figura que eu acho interessante. E aí, tem uma frase dele sobre isso também. Ele fala que o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Ou seja, então às vezes nessa disputa, e a ideia de hoje não é ainda para falar de otimismo. Eu estou otimista, eu quero trazer alguém muito especial que fala muito sobre otimismo, eu não sei se eu vou conseguir trazer, mas eu torço aqui e vocês puderem colocar essa intenção positiva para uma figura muito especial, não vou falar quem, mas eu estou tentando ver se eu consigo trazer para falar sobre otimismo. Então hoje a gente já está falando sobre pessimismo, mas é claro que quando a gente fala de otimismo já tem essa coisa do otimismo e pessimismo, né? E aí nessa frase da mesma forma, o otimista ele pode errar, o otimista não vai acertar sempre, o otimista não só porque eu imagino, penso positivo, então tudo vai acontecer do jeito que eu quiser. Com certeza não. Mas o pessimista já começa errando. Então, se eu já começo falando que vai dar errado, se eu já começo imaginando os piores cenários, eu estou diminuindo as minhas chances. Eu estou colocando o meu corpo num estado de menos capacidade de enfrentar os meus desafios. E eu já vou sofrendo e eu vou ficando cada vez com menos força. Já aconteceu com vocês de às vezes imaginar uma situação e ela ia ser tão difícil, tão complicada, e eu já fiquei imaginando que ela ia ser tão difícil, tão complicada, que chegou na hora, que é a hora que eu precisava encarar a situação, eu parecia que já não tinha mais força. Então imagina, eu preciso de força e de energia para resolver um problema. Só que eu fico pensando tanto nesse problema, eu fico imaginando tanto que ele não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que na hora que eu preciso de ter a força para encarar e ver se eu vou lidar ou não, eu já gastei toda a minha energia e eu já tô no chão ali. E aí é claro que então eu já começo perdendo, e aí fica até uma luta injusta. Fica uma luta injusta. Não é? E aqui tem mais duas frases. Tem mais duas frases que eu queria ler e comentar aqui com vocês. Já sim, né? Super entendo. Tem uma frase do Winston Churchill, estadista aí, né? Primeiro-ministro da Inglaterra, no momento crítico, né? Enfim, das guerras e tudo. E ele traz aqui que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. E o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Vou ler de novo aqui para vocês. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Fala, Wellington, tudo bom? Boa noite.
olha que interessante aqui essa frase. E como eu estou dizendo, a gente fala assim, o pessimista, mas talvez eu esteja num momento mais pessimista, num momento mais otimista, num momento de baixa confiança, num momento de mais alta confiança. Mas uma coisa que eu acredito demais é que nas nossas maiores dificuldades, nas nossas maiores crises, e não só nas crises de ansiedade, mas nas crises como um todo, nos problemas, nas dificuldades, existem escondidas ali grandes oportunidades. Eu gosto, inclusive, de estimular aquilo que a gente fica falando de problema. Vocês verem que às vezes eu não gosto muito, nem eu não uso essa palavra problema. E não é porque não tem problema, né? É porque eu prefiro dar outro nome e olhar de outra forma e estimular isso. Então eu prefiro falar, bom, isso tem um desafio. Porque eu acredito que se eu falo problema, se tem um problema, isso gera em mim um desejo de sair, gera em mim um desejo de não querer. Você fala assim, se tem um problema, você quer problema? O que é o problema? Que ação? Ah, não, deixa pra lá, deixa pra depois. Não, joga isso pra lá. Como é que eu fujo disso? E aí a gente não quer nem encarar, não quer olhar, não quer mexer e parece que fica doendo. Agora, se eu pegar aquela mesma situação e eu tentar enxergar como um desafio. Peraí, isso aqui é um desafio. Desafio já pode mudar um pouco a minha energia em relação àquilo. É um desafio? Eu gosto de desafio? Será que isso está me desafiando? Exatamente, Rick, é se ressignificar, né? A gente vai dando outros significados quando a gente vai mudando, às vezes, a palavra. Ah, é um desafio, eu gosto mais de desafio, eu quero encarar esse desafio. Agora, se eu chamo essa mesma situação que eu estava chamando de problema, e aí eu posso chamar de desafio, se eu chamo de uma oportunidade, e aí não é só chamar, e aí é um desafio de eu começar a querer procurar. Porque se eu chamo de oportunidade, o mercado, por exemplo, ele vive disso, né? O shopping vive disso. São oportunidades únicas que acontecem todos os dias, né? Que às vezes uma promoção é uma oportunidade. Aí a gente não quer perder. Você quer perder essa oportunidade? Você não quer, né? Poxa, não, nossa, tá aqui metade do dobro do preço na Black Friday, eu não posso perder essa oportunidade. Quem nunca, às vezes, comprou alguma coisa só porque estava ali e viu como uma oportunidade. E aí, se a gente vai, então, mudando esse nome, chama assim de desafio, e quando você começar a chamar de desafio, tu começar a olhar como uma oportunidade, e aí, oportunidade de quê, Pedro? Você tá fazendo um jogo do contente aqui, eu tô todo ferrado, tô mal, minha situação tá muito difícil, você tá dizendo que é uma oportunidade porque não é você. Mas, eu imagino que você possa pensar isso, mas, de verdade, uma parte importante da gente começar a encarar é a gente percebendo isso. E quando a gente olha para trás e vê talvez o maior problema que eu já vivi, mas eu superei, de verdade superei, não só reprimi para debaixo do tapete, para dentro de mim, mas eu superei, eu vejo o quanto que eu cresci, quanto que eu amadureci, quanto que talvez eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais competente, uma pessoa mais forte, por conta das dificuldades que eu vivi. Então foi ou não foi uma oportunidade? Agora, eu aproveitei se eu superei, ou eu não aproveitei? Então, eu acho muito interessante aqui, porque essa é uma parte que eu já acredito, né? Da gente poder ver oportunidades nas dificuldades. Agora, quem nunca, às vezes, começa a olhar e colocar sempre uma dificuldade em cada oportunidade, fazendo o contrário. Então, de repente, a gente apresenta uma oportunidade, mas a pessoa, não, mas isso aí acho que vai dar certo, vai dar errado. Quem às vezes já ficou com raiva quando estava mal e alguém quis trazer uma solução? Quem não ficou com raiva quando estava mal e alguém quis propor alguma melhor, alguma forma? Isso não, você não está entendendo. E às vezes isso parece até que você não está acolhendo a minha dor, você não está vendo que o meu problema não tem solução. E você quer ficar dando solução aqui, não basta eu ficar sofrendo, e você quer ainda ficar dando solução pro meu problema? Quem nunca já sentiu isso? Às vezes no relacionamento, então, chega em casa, vai falar com
com o companheiro, a companheira, e aí você vai falar do problema e fala, não, mas só faz isso. Putz, você tá me sacaneando, você acha que é fácil? E às vezes alguém tá querendo me oferecer uma oportunidade e eu tô enxergando uma dificuldade, às vezes eu fico chateado, inclusive, talvez até por não me sentir acolhido, por parecer que de repente é uma besteira, é fácil. E aí é nesse dilema que a gente estava conversando no plantão outro dia, né? Que é, como é que a gente acolhe? O colega falou aqui que falta de empatia não ajuda, com certeza. Uma parte é acolher, é compreender, e uma outra parte pode ser também estimular, convidar e perguntar, você quer uma mudança? Você quer? Você deseja melhorar? Porque pode ser uma pergunta muito óbvia, mas às vezes a gente precisa ouvir e a gente precisa pensar nela. Tava brincando aqui outro dia, né? Aquele meme. Reclamar não ajuda. Ah, mas não quero que ajude. Reclamar não resolve. Eu não quero resolver, eu só quero reclamar. E aí, se eu só quero reclamar e ver alguém querendo resolver, querendo alguém me oferecer uma oportunidade, com certeza eu vou ficar vendo mais dificuldade. E aí a gente pode brincar, e a gente pode relaxar um pouco, e a gente pode refletir e olhar pra gente mesmo. E aí, perceber em que momento que eu tô. Eu tô no momento ainda naquela fase que, não, Pedro, agora eu só quero reclamar mesmo, eu não quero ver oportunidade nenhuma, e tá ruim, e eu quero sofrer um pouco. E às vezes até é bom a gente se permitir encarar e ver aonde que dói, o que dói, e se a gente conseguir ser acolhido nisso, bom, muito bom. E às vezes chega no momento que eu falo que é o momento do chega, né? Que é o momento de, não, tudo bem. E agora? O que é possível fazer? E agora? Como é que eu posso sair disso? E essa frase aqui do Churchill eu achei muito interessante, que é, talvez uma parte se eu tô percebendo que eu tô vendo uma dificuldade em cada oportunidade, e se eu começar a enxergar uma oportunidade em cada dificuldade, e às vezes isso pode ser uma bela chave aí para a gente começar um processo de mudança, né? O que vocês acham? Legal, concordo, estão combinando aí, psicólogo dos meus sonhos, Deus abençoe, imagina, valeu, Tatiane. Muito bom, temos você junto lá no desafio, começamos hoje, vamos tocar firme, hein? E por último, tem a frase do Jorge Paulo Lemann, empresário, ele já foi considerado o segundo homem mais rico do Brasil, com uma fortuna aí de bilhões e tudo mais. Tem a história dele, se você for procurar, Jorge Paulo Lemann. E para fechar as nossas frases, ele traz, e aí ele fala, claro, sobre negócio, sobre questões bem-sucedidas. E às vezes você não tá pensando, não quero montar negócio nenhum, assim, eu quero seguir minha vida, quero ter uma vidinha com paz, quero poder pagar meus boletos em paz, quero estar feliz, né? Mas às vezes uma definição de sucesso é muito relativa. Às vezes o sucesso pode ser ganhar milhões, sucesso pode ser ter uma vida em paz, pagar meus boletos e poder, sei lá, tá feliz comigo mesmo, tá feliz com a minha família, e tá tudo bem, né? Mas pra gente fechar a frase aqui do Jorge Paulo Lemann, nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Então, pelo que ele está falando aqui, pela frase do Jorge Paulo Lemann, talvez é quase como uma condição. E bem-sucedido, pensa aí, o que é ser bem-sucedido para você? Talvez seja diferente do que é para ele, do que é para mim, do que é para cada um aqui. Mas se a gente for tentar tirar o proveito dessa frase pra gente, pra nossa reflexão, é como dizer assim, bom, provavelmente deve ter um monte de otimista que também não teve, sei lá, não foi bem sucedido no que a gente imagina o que pode ser bem sucedido. Mas ele tá dizendo aqui que ele nunca viu nenhum pessimista bem sucedido. Ou seja, será que é uma característica que trava o meu sucesso, independente do que você acredita que seja sucesso?
Será que talvez seja essa pedra que está no meu caminho e que talvez eu precise olhar com mais atenção, com mais carinho, às vezes até ver que oportunidade que eu tenho para mudar isso? Porque aí assim, a gente pode imaginar, não, Pedro, eu estou sendo pessimista porque minha vida está ruim. Mas quando a minha vida melhorar, eu vou ficar otimista. E será que não é o contrário? Será que talvez para que eu consiga melhorar a minha vida, eu preciso trabalhar essa ideia desses pensamentos, dessa atitude mais pessimista? E talvez ir construindo a coragem de imaginar que a vida pode ser melhor, imaginar que as coisas podem acontecer de uma melhor forma, imaginar que talvez o que eu estou vivendo agora não precisa ser em vão se eu conseguir transformar as minhas dores em força, transformar as minhas dificuldades em competência, transformar as minhas dificuldades em resiliência, em capacidade de superação. E aí aquilo que eu gosto de repetir sempre, né, que às vezes a diferença entre o mestre e o discípulo, e aí nessa dinâmica de mestre e discípulo, talvez o mestre seja um bem-sucedido, o discípulo está começando a jornada, mas a diferença entre o mestre e o discípulo é que o mestre já errou mais que o discípulo já tentou. Ou seja, o mestre ele só errou mais do que o discípulo já até tentou. Se a gente talvez ter essa perspectiva de que talvez falte eu ousar errar mais para poder começar a acertar. Às vezes eu posso estar, com o meu pessimismo pode estar me paralisando. Eu não tento mais, eu não ofereço mais, eu tô procurando, eu tô desempregado, mas eu tô procurando emprego. Não, mas eu fui lá uma vez e deu errado, eu não quero ir lá de novo, porque doeu. Porque às vezes eu já acho que vai dar errado mesmo, então não vou nem tentar. Elisângela falando, né, porque o pessimista ele sempre se mostra como um derrotado, né? A Tatiane tem uns 3 anos que descobri que psicólogo não era médico. Eu só chamava de doutor e doutora. Tô com vontade de chamar o Pedro de doutor. Não, Tatiane, não precisa disso não, tá? Tem gente que às vezes pela força do hábito me chama de doutor, mas eu prefiro, pode chamar Pedro mesmo, tá bom, tá? Então, gente, talvez o que eu quero trazer aqui é sim uma mensagem de otimismo. E como eu falei, o tema hoje não é otimismo, mas é uma mensagem otimista. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu não sou nem otimista nem pessimista. Tem várias outras frases que falam sobre isso, eu sou um realista, né? Enfim, tem várias coisas aí pra gente falar sobre isso. Só que o realista, que realidade, né? Se talvez cada um constrói o seu próprio mundo, que realidade que a gente tá falando de um realista? Que é como se eu fosse realista, não, eu vejo exatamente como é, mas e a sua própria interpretação da vida, do que você viveu, do que você imagina viver, né? Kate, posso fazer uma pergunta? Pode, Kate, principalmente se estiver aí relacionado ao tema, né? Bom, gente, então quero para fechar aqui, já chegou no nosso horário, eu acho que deu pra gente martelar bastante nessa ideia. E eu não quero aqui que a gente pense, quando a gente falou pessimista ou ansioso, eu não quero trazer a ideia aqui de que se eu sou pessimista ou eu sou otimista, então ferrou. A gente já também, acho que já ficou claro isso. Mas eu posso estar tendo pensamentos pessimistas, eu posso ter passado a minha vida inteira mais para um lado pessimista do que para um lado otimista. E talvez não é a ideia de você fazer uma maluquice agora e se transformar por uma live, por um passo de mágica. Mas, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, como o Wellington, como eu estou aqui, né, o Monteiro, o Wellington, difícil hoje em dia, com tantas coisas acontecendo, ser otimista. Mas é importante. Pois é, Wellington. E às vezes nessas horas, parece que é mais importante ainda, né? E a Kate perguntando, então qual é a melhor forma de se tornar uma pessoa otimista e como deixar de ser pessimista? Ótima pergunta, Kate. Eu vou fechar com essa pergunta. E eu quero falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do Buffer. Acho que é William Buffer. Que, enfim, também é um desses milionários assim da atualidade. Bilionários, né?
E uma coisa que ele fala sobre o mercado financeiro, e a gente pode pensar na nossa vida, sabe o que acontece no mercado financeiro? É que quando os preços estão subindo, os preços estão subindo, e aí vão subindo loucamente em momentos de alta, em tendências de alta, o mercado, que são as pessoas investindo, as pessoas e empresas, entram num estado de euforia. E nesse estado de euforia, quando está tudo subindo, parece que nunca vai descer. A gente entra no estado de euforia e fala que não, nunca vai descer. E aí o pessoal vai comprando e vai pagando cada vez mais caro e o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então no momento de alta todo mundo fica na euforia ali, porque e aí acha que nunca vai e o preço vai descer. Que naturalmente sobe e desce. E é nessa que muita gente se dá mal. Quem vai entrando, vai vendendo, vai se dando bem, mas de repente quem compra com preço lá em cima, daqui a pouco ele cai. Ou seja, não vai subir para sempre. E o que acontece nos momentos de baixa? O que acontece nos momentos de baixa do mercado? Algo que a gente chama, então, tem esse efeito da euforia e o efeito da depressão no mercado. Que é, todo mundo começa a acreditar que nunca mais vai subir, que é só ladeira abaixo. E aí, claro que vem uma tendência muito pessimista, né? Nesse caso dessa euforia, uma tendência otimista, talvez até em exagero, achando que vai sempre subir para sempre, e às vezes pode se dar mal. E uma tendência de, quando está em baixa, de que vai cair para sempre, num pessimismo, numa depressão. E o que o William Buffer... eu não sei se é o William Buffer agora, eu sei que é Buffer, mas enfim, não quero cometer a gafe aqui de errar o nome, mas então vamos falar do W. Buffer, do Buffer. Ele fala que às vezes é muito cuidado nesses momentos, porque às vezes nesse momento que todo mundo tá achando que vai subir para sempre, às vezes se você tiver um pouco de consciência, não, a vida não é só subida, não vai subir para sempre. E é nessa, às vezes você pode ter uma oportunidade ali, onde todo mundo tá achando que vai subir para sempre. Agora, na hora que tá todo mundo achando que vai ficar ruim para sempre, você tem pode ter uma grande oportunidade. E eu não quero falar em linguagem de mercado, então direcionando que você vai operar contra a tendência, enfim, é um outro papo. Mas a gente pode ficar esperto que nunca na vida não vai continuar descendo para sempre, nem vai ficar subindo para sempre. E como o Elton falou, né, às vezes é difícil a gente imaginar isso, mas talvez sejam nesses momentos onde parece que tá tudo indo ladeira abaixo, que trazer uma ideia, uma reflexão de que a vida ela flutua e nada vai descer para sempre, nem nada vai ficar subindo para sempre, pode ser uma ajuda. E aí trazendo então essa ideia aí do Buffer, dessa ideia do mercado, e querendo responder a Kate para a gente fechar, qual é a melhor forma de se tornar uma pessoa otimista e como deixar de ser uma pessoa pessimista? Um passinho de cada vez, Kate. E é isso que eu quero convidar, agradecer a sua pergunta e convidar vocês aqui para a gente fechar. Vamos fazer um exercício. Um passinho de cada vez. Cada vez que vem um pensamento, que eu fico imaginando que vai acontecer os piores cenários, eu quero que você lembre de mim, lembre dessa frase aqui, e tente exercitar a sua capacidade de ver algo de positivo nessa situação, ver uma possibilidade de crescimento, ver uma possibilidade de aprendizado. A Mandy falou que a situação atual não define o final. Eu acredito muito, e eu passo vários exercícios sobre isso, nessa questão da gente ressignificar. Isso, um passinho de cada vez. E aí eu quero tentar elaborar ainda mais esse exercício para a gente fechar aqui. Fala uma coisa, e eu vou esperar um minutinho para ouvir aqui vocês. Falem uma coisa que você cresceu, que você tirou de bom, de aprendizado, de sensibilidade, que você se tornou uma pessoa melhor, mais forte, mais sensível, mais amorosa, mais empática. O que melhorou, mesmo no momento, mesmo em uma situação tão ruim? Às vezes você sabe a situação, a dor que você está passando. E eu não quero minimizar a sua dor e o seu sofrimento. Mas me fala aqui, escreve aqui uma coisa que você aprendeu a partir da dor, do sofrimento. E não estou gloriando também não, e não estou romantizando o sofrimento também não.
Às vezes em momentos felizes que a gente seja feliz, e em momentos de dor que a gente consiga refletir e que a gente consiga crescer além de sofrer, que às vezes é inevitável. Mas coloca aqui uma coisa que você aprendeu a partir do momento de dor, de dificuldade, que talvez você não teria aprendido se você não tivesse vivido aquilo. E aí a gente está começando a exercitar isso. Legal? A AIDS falando a ter mais calma, aprendi a calma. Aprendi a entender mais o lado das pessoas. Uau! Aprendi a dar mais valor à minha vida. A Silene, empatia. Uau! Pô, gente, vocês são fera demais, hein? Fechando o dia aqui, um dia foi puxado, foi cansativo, né? Ontem à noite a gente ficou até tarde aqui, começamos cedo hoje. Poxa, muito bom. Aprendi com as perdas, ter mais paciência, que tudo passa, por pior que seja, ter mais calma. Boa, boa Alex, boa Josi, boa Wellington, Amélia. Paciência. Ter mais força de vontade. A Mariane colocou aqui. Boa, gente. É isso, é isso. Pense você aí, talvez você esteja assistindo isso em outro momento, ouvindo aí pelo podcast. Pensa aí o que talvez a sua dificuldade tenha te trazido. E quem sabe ao olhar para trás, talvez você consiga projetar lá na frente que tudo passa, esse momento passa, e o importante é o que eu vou tirar de bom aqui para construir algo melhor lá na frente. E não pegar o que foi de ruim lá atrás e ficar jogando lá para frente. Olha, ele falou, a luta para não ser igual às pessoas que não têm empatia, até o amor ao próximo, aprender a ser mais, amor ao próximo, superação, autoestima. Gente, obrigado. Eu fiquei na dúvida hoje se a gente foi cansativo aí, né? A divulgação do nosso psicodesafio. Fomos aí até o último minuto, até meia-noite de ontem, até 11h59. Hoje eu fiquei na dúvida até se a gente ia fazer o nosso Fala Ansiedade, mas eu quis fazer, quis me comprometer pra gente estar batendo papo aqui. E tudo que vocês estão escrevendo aqui, vocês não sabem como é que eu fico feliz em saber disso. E gravem isso dentro de vocês. Kate aqui, resiliência principalmente, desenvolver amor próprio, autoestima, como me sinto bem. Muito bem, gente. Parabéns por vocês estarem aqui até essa hora, buscando se sentirem melhor. Contem comigo, estamos juntos. Tudo de melhor para vocês. A gente se vê. Beijão. Até a próxima.